a que ponto, sem colocar o mundo espiritual agora ainda, a culpa é de quem? O porquê uma criança consegue ser abusada? Ou seja, a culpa é dos pais? O que aconteceu? Quem falhou? Então, se você completasse essas estatísticas, você veria que desses 28%, 99% dos 28% teriam uma falha na paternidade, na proteção. Né? E não tem como não falar do mundo espiritual também, mas quando os pais estão vivendo espiritualmente em lugares que têm acesso às trevas, a vulnerabilidade dos descendentes é muito grande. Eu queria te fazer essa pergunta. Isso. Então a senhora acredita... Então, deixa eu só completar. A falta da paternidade é uma falta de proteção. Vive-se num mundo em que a permissividade sexual faz com que filhos bastardos sejam gerados, filhos sem aliança de casamento, filhos que estão soltos no mundo, sem referencial. Meu Deus. E a paternidade é muito importante, Thiago. Eu vi a foto sua na entrada ali, 4 filhos. Você não tem ideia o quanto a figura de um pai é importante na vida de um filho. Eu consigo, como eu tive um bom pai, eu consigo entender a importância disso que a senhora está falando. E dentro desse assunto, quando a senhora entrou em paternidade, a senhora falou sobre acessos espirituais. Explica pra gente o seguinte, os lugares então que eu vou, né, por exemplo, eu não frequento bar, eu não frequento lugares de prostituição, eu não frequento casas de show. Não é só porque eu nasci na igreja, não. É porque isso nunca me fez bem. Sabe na adolescência, quando você quer experimentar algumas coisas? Eu não conseguia. Eu costumo dizer que eu nasci para ser crente, né? Que bom. Mas ainda assim eu tive alguns problemas na vida. Então me explica agora, que é uma pergunta pessoal. Se eu nunca frequentei esses ambientes, por que eu tive vários ataques espirituais na vida? Ou é só quem frequenta esses ambientes que atrai esse tipo de ataque ou de represário espiritual? Então, deixa eu falar de uma forma mais fundamental. O mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis. Várias ministrações minhas, várias conferências minhas, eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque ele funciona dentro de leis. Ele não é místico, como as pessoas pensam. E tem 2 leis que regem a abertura de portas para ataques espirituais. Primeiro é a lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado dá uma responsabilidade pessoal. A porta é aberta pela pessoa e ela pessoalmente sofre consequências da porta que abriu. Mas existe uma outra lei, que é a lei da herança. Está grafada nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, muitos ataques espirituais são oriundos de legados geracionais, de heranças espirituais. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tem essa informação. Começando desde o começo da Bíblia. Noé, separado por Deus para fazer uma nova humanidade. Deus manda o dilúvio para fazer extermínio de todos os homens que vieram antes. Quando Noé sai da arca, ele planta uma vinha, toma um porre. E o filho vê o pai nu, o filho mais novo vê o pai nu, não cobre a nudez do pai, expõe a nudez do pai, chama 2 irmãos, mostra o pai naquela situação deplorável. Quando o pai acorda do sono de bêbado que tinha, ele profere uma maldição, e a maldição é: maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Não foi Canaã que viu ele nu. Quem viu ele nu foi Cã. O filho dele era Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quem é Canaã? Canaã é descendente de Cã. Então, a lei da responsabilidade é de Cã. A lei da herança é de Canaã. E a herança foi tão forte que amaldiçoou toda a terra de Canaã depois. Então, existe uma ação do mundo espiritual liberada por lei. O mundo espiritual é legal. Deus é um legislador. Ele é um juiz. Ele faz a aplicação de tudo dentro de leis. E nada é místico no mundo espiritual. Tudo é legal. Tudo funciona dentro de leis. Abre portas. Eu falei 2 vezes para você a expressão portas. Existem portas que são abertas por mim, existem portas que são abertas pelos meus antepassados. Numa probabilidade, não é ciência exata, 30% dos problemas espirituais que temos decorrem das heranças espirituais, de legados geracionais. 70% das minhas escolhas erradas. Então,
quando as portas foram abertas pelos meus antepassados e eu não ajo de forma a fechar essas portas, eu replico o que eles fizeram, eu pratico a mesma coisa, que é a tal da raiz da iniquidade que brota em geração, em geração, em geração, eu vou abrir portas pessoais. Aí junto meus 70% com os 30% que recebeu, 100% na mão do cão para fazer o que quiser na minha vida. Uma pergunta pessoal de novo. Sim. O contrário também funciona? Por exemplo, a senhora falou que 30% é o legado, né? Se os pais abriram... Aproximadamente, não é número exato. É lógico. Não é uma estatística, não é uma matemática, mas aproximadamente 30% do que a gente vive é um legado espiritual. A senhora está falando de coisa de portas espirituais, para maldições, etc. Para bênçãos também. Isso que eu ia perguntar. Sem dúvida nenhuma. Porque meus pais, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu dormia com eles orando por mim. Sem dúvida nenhuma. Isso... E muita coisa que aconteceu na minha vida não tem explicação, então é deles. Exatamente. Então eu vou dizer para você, essa oração dos seus pais, a vida com Deus deles, a cobertura que eles fizeram sobre sua vida, foram a base para construir o que você tem hoje no mundo espiritual. Não tenha dúvida disso. São os 30% iniciais para depois, com as minhas escolhas, eu construir os outros 70%. Exatamente. Muito bom. Então, dentro dessa sua filosofia, o determinismo... Filosofia não, dessa lei espiritual. Dessa lei espiritual. Não há filosofia nisso. Dessa lei espiritual, o determinismo não tem muito espaço. O determinista é aquela teologia de já está tudo escrito, então quem nasceu para ir para o inferno vai para o inferno, quem nasceu para ir para o céu, não tem muito espaço. Sempre haverá escolha. Olha bem, quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o plano de Deus era perfeito. O homem tinha a glória de Deus. Ele tinha a glória de Deus, por isso que dizem Adão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tinha. Então o homem tinha a glória de Deus, o DNA de Deus, a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Gênesis 1:26 está escrito, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos é plural. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem conforme a minha imagem. Não é singular. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, imprimindo no homem a natureza deles. Esse homem era perfeito, perfeito na criação. Mas ainda assim ele tinha escolhas. O que Deus fala para o homem? Ele pode escolher, obedecer ou desobedecer. Então o homem sempre vai ter escolhas, sempre, Tiago, independente de quem o formou, quem o fez, de onde ele vem, qual é a sua origem. A origem era em Deus. A natureza dele era 100% divina. E ele teve escolhas do errado. Sempre haverá escolha. Isso é o livre-arbítrio. Não é? Agora, o plano de Deus é perfeito. A natureza de Deus faz ter planos perfeitos. Por isso que ele fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Por isso que ele fala, os meus caminhos são melhores do que os seus. E o homem pode escolher qualquer caminho, não tenha dúvida disso. Os anjos podem escolher. Você sabe que houve uma rebelião no céu. O império das trevas tem início por uma rebelião no céu. Então os anjos têm livre-arbítrio também, de obedecer ou desobedecer. Se obedece, está dentro do plano perfeito de Deus. E aí tudo é maravilhoso, é excelente, é espetacular. Se sai do plano de Deus, tem um preço, tem uma consequência, a escolha. A gente começou falando sobre a questão do abuso infantil, então a paternidade é um dos maiores causadores dos abusos. Eu quero só reiterar isso com uma série que está na Netflix. Na verdade, é um documentário do maior predador sexual de crianças dos Estados Unidos. E a primeira pergunta que o repórter faz para ele é como você escolhia suas vítimas. Tá na Netflix, é só você assistir. Ele fala assim, primeiro, não podia ter pai. Tá vendo? Era mais fácil de chegar quando não tinha pai. A falta da proteção, Tiago. Exatamente. Então, olha só, gente, aqui hoje eu já consegui perceber que vai ser muita instrução espiritual para o teu futuro, para a tua família, para aquilo que você está sonhando em fazer aqui na Terra, para a tua descendência. Então, preste atenção. Se você foi abandonado pelo teu pai, não seja um pai que vai abandonar também. Mude o destino. Não replique aquilo que aconteceu. Muda o destino da tua família com as tuas escolhas. Ela está explicando sobre o poder da escolha, coisa que eu também acredito muito. Ó, a parte do 30%. 30%
herança ou legado espiritual e 70% de escolha, a senhora já escreveu ou eu vou precisar escrever esse livro também? Eu estou tendo várias ideias. Eu acho que nós vamos ter que escrever um livro juntos. Vamos escrever junto, porque esse aqui... O que você acha da ideia? Tenho das 2 leis, tenho dos 3 níveis de prosperidade, isso. Já tenho a porcentagem aqui do legado. Vamos juntos. Então, quando eu falo de falta da paternidade, está implícito um tanto de construção que eu poderia fazer para você. Primeiro, a ausência da proteção. O pai é o valente da casa. O pai é o valente da casa. Segundo, a cobertura espiritual. O pai é o teto, é a guarda-chuva espiritual. Acredito muito Imagina um teto todo furado, como era o teto da minha casa, meu pai vivendo na promiscuidade, vivendo em prostíbulos na cidade. Esse teto está todo furado espiritualmente. O teu pai orava por você, o meu pai nem conhecia Deus. O que ele conhecia era um mundo de trevas, de bebida, de prostituição. Então, essa desproteção espiritual torna vulnerável espiritualmente os descendentes. Não apenas pelo legado que vai deixar, mas pela falta de muro de proteção, não é? A figura paterna, Tiago, ela é tão importante na vida dos filhos que você vai assustar com o que eu vou te dizer, mas até a sexualidade das crianças é fixada pela figura paterna. Deus Pai forma macho e fêmea, está escrito na palavra. Essa é a genealogia de Adão, está em Gênesis capítulo 5. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança formou, macho e fêmea os formou. Então, o sexo biológico é dado pelo pai. Ele delega para o pai espiritual, que é o pai que vai criar a criança, seja adotivo, ou seja, o pai que gerou mesmo, o pai biológico. Ele delega para esse pai a fixação dessa identidade sexual. Como assim? Vou te explicar. Imagine um homem que tem um menininho e uma menininha. E ele tem um padrão excelente de paternidade. Um padrão de proteção, de provisão, de afeto, tudo certinho. Esse menininho olha para esse modelo paterno e ele pensa, eu quero ser homem igual ao meu pai. E ele deseja, ele almeja ser homem, porque o pai é homem e é tudo isso. E a menininha? A menininha olha para esse modelo e ela não vê um herói, o menino vê um herói, ela vê um príncipe, ela quer casar com o papai. Você perguntar para a menininha desse pai, ela vai dizer, quem é seu namorado? Ela vai dizer, meu pai. Ela sonha com alguém que tenha esse perfil que o pai tem e ela desenvolve a feminilidade dela. Se uma mãe chega para uma menina, você é linda, o efeito é 5. Se o pai chega e fala, você é lindo, o efeito é 10. É 10, né? Então, impressionante. É incrível que até nisso a figura paterna é determinante. A mãe nutre, dá vida, é formada dentro dela, e o pai vai dando direção, proteção, provisão e até a fixação da identidade sexual. Muito bom. Então, depois a época dos abusos na infância era a época do lixão. Sim, da desproteção completa. Então, me dá 3 motivos, espirituais ou naturais, para uma criança que estava no lixão, que foi abusada sexualmente, ter se tornado juíza federal, best-seller, está sentada hoje aqui falando para o Brasil inteiro. 3 motivos. Assim, eu sei que são muitas coisas, mas 3 você pode falar. Isso aqui com certeza. Palavra, porque eu preciso esclarecer alguma coisa, não claro, ficar mal resolvido. Mas pode ficar à vontade. Eu não era do lixão. Eu ia para o lixão catar metais para vender no ferro velho da cidade e arrumar dinheiro. Eu era empreendedora do lixão. Ah, tá. O que faz diferença essa colocação, porque tem gente que está vivendo lá dentro. Veja bem, pela desproteção paterna em todas as áreas, inclusive na área financeira, faltava tudo. E um dia faltou material escolar. E eu fui muito humilhada, porque não tinha material escolar, e fui humilhada por um tio, que a minha mãe chamou em casa para pedir que ele comprasse o material escolar. Meu pai tinha ido embora, estava num prostíbulo da cidade, em outra cidade. E eu vi a humilhação da minha mãe e eu pensei, nunca mais vou ver minha mãe ser humilhada, porque vai pedir dinheiro para ninguém. E eu descobri que o lixo da cidade aqui da Uana era um tesouro. Não só tem a podridão da cidade inteira, mas tem a tampa do bule, tem a colher velha, tem a torneira que foi trocada, tem os fios que foram trocados. E eu descobri que tudo isso virava dinheiro no ferro velho da cidade. E eu comecei a catar lixo para vender no ferro velho da cidade, não é? Mas junto com isso vem toda doença, vem toda hepatite, vem toda micose. Era um horror, era um horror. E vem toda a discriminação da cidade inteira.
Você é porca, você não vai dar para nada. Quantas vezes eu escutei isso, né? Mas vamos lá, os três fatores que fizeram essa virada, que não é, na verdade, uma história de superação. Eu falo que é uma história meio de milagre. Meio não, inteira de milagre, Tá. não é? Deus envia para lá um homem, que é o meu marido hoje, que está ali na sala de espera, pastor Otto, que me encontra aos 14 anos de idade, no pior momento da minha vida. Eu, além de tudo, queria virar uma prostituta, porque foram tantas as feridas causadas pela prostituição do pai, que eu pensei o que deve pensar a maioria das meninas que têm abandono paterno. Meu pai é uma prostituta, se eu me tornar uma delas, ele vai me amar também, né? E nessa determinação de cair nesse mundo, eu encontrei uma pessoa, ou fui encontrada, na verdade, por uma pessoa que me apresentou Jesus. Me apresentou uma saída que era do mundo espiritual. Uma saída que me daria uma nova visão de mim mesma. Porque, Tiago, só em Jesus a pessoa descobre quem ela é, não tem outro jeito. Não tem terapia, não tem técnica de superação, não tem técnica de desenvolvimento pessoal. É só em Jesus que ela descobre a sua identidade. Só, é só em Jesus. E eu encontrei a minha identidade, e aí esse homem casa comigo. E ele fala para mim, você não é burra não, porque eu dizia, eu sou burra, bati a mão na testa, porque eu ouvi isso de todo mundo. Eu não era burra, eu era uma menina que não tinha auxílio de família com escola, com trabalho de escola. E ele dizia, você não é burra, eu sou porca. Não, você não é porca, você não tinha mãe que cortasse suas unhas, limpasse suas orelhas, levasse você a escovar os dentes. E eu só estabanada, porque eu desenvolvi um tique nervoso. Depois de um bullying que eu sofri de uma professora em sala de aula, que me fez escrever 40 vezes no quadro eu sou burra, depois de não haver conseguido fazer uma tarefa escolar, tudo que eu pegava eu derrubava, tudo caía das minhas mãos. E um dia eu escutei, você é porca, você é burra e você é estabanado, você não vai dar para nada nesse mundo, né? São decretos que você recebe e que você acredita que são reais, verdadeiros. E aí vai uma palavra minha, pai, presta atenção, mãe, presta atenção. A sua palavra para o teu filho tem que ser sempre a melhor palavra. Você nunca vai dizer para o seu filho, não vai dar para nada, nunca vai dizer para ele, você é pedra de tropeço. Não diga isso. Se ele for um menino que você chama de teimoso, chame ele de determinado. Mude o adjetivo. Se ele errou, não diga, você está todo errado, diga, você vai acertar da próxima vez. Comece a profetizar o que é vida pela tua boca, não é para o teu filho. E eu comecei a ouvir isso do meu marido. E eu comecei a acreditar nisso. E aí eu fui estudar, eu já era mãe, voltei para a escola, que eu tinha saído antes de tudo entornar, todo caldo entornar. Fiz o ginásio, fiz o normal, fui professora, fui para o Rio de Janeiro, passei num concurso do Banco Central do Brasil, me tornei advogada do Banco Central. E aí, dentro do Banco Central, representando os advogados do Banco Central, eu fui para um curso, um evento de bancos, e conheci uma juíza. E eu fiquei muito impressionada com aquela mulher, a independência em decidir com a lei dos homens, mas com temor no que é certo, com temor nas leis de Deus. E aí eu falei, eu acho que vai dar para mim. Mas eu não acreditava muito, não. Eu fui desafiada, eu já era avó, Tiago. Eu já era avó. A minha neta, Gabriela, já tinha nascido. E aí eu cheguei em casa e falei, eu recebi um desafio de fazer um concurso para juiz. Olha o tempo que passou, já não é mais tempo de ter horas e horas e horas para estudar. Eu era funcionária do Banco Central, eu já era uma mãe, tinha filha adolescente, tinha filha casada. E o Otto olhou para mim com a cara mais linda do mundo e falou, e por que não tentar? E eu tentei e passei no primeiro concurso que fiz, no primeiro. E aí, Tiago, eu descobri que, na verdade, esse era um grande plano de um Deus tremendo, maravilhoso. Porque, como juíza, eu aprendi de leis, e aprendendo de leis, como ministra da palavra, eu entendo o mundo espiritual. A base de tudo, para eu saber hoje o que eu sei do mundo espiritual, foi haver funcionado como juíza nesse mundo por 10 anos.